Olá pessoal, bem-vindos ao Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e é sempre uma honra ter você aqui comigo. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo do volume 3 do PET do primeiro ano do ensino médio. Na semana passada nós relembramos a equação do segundo grau, porque hoje o assunto é totalmente relacionado, no caso, a função do segundo grau. O começo aqui, inclusive, vai ser bem parecido, tá? Quem assistiu a aula passada talvez vai ter um déjà vu aí, mas é porque realmente o começo é parecido. A função de segundo grau, também chamada função quadrática, é toda função do tipo y é igual a f de x, que é igual a ax² mais bx mais c, sendo a, b e c números reais, e o a diferente de zero. A observação é que o a tem que ser diferente de zero, porque senão aquele termo ax² vai se anular e a função não vai ser de segundo grau, ok? A gente começou exatamente assim na aula passada e é importante que você tenha em mente essa forma, esse formato aí, porque esse a, b e c são importantes, tá? O a vai estar sempre com termo quadrático, o b vai estar sempre com termo linear e o c vai ser o termo independente, ok? O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Tá? A gente vai ver daqui a pouco como que funciona isso, mas antes a gente vai ter que estudar alguns elementos notáveis da parábola. Tá? Quais são os elementos notáveis da parábola? Concavidade, interseção com o eixo y, interseção com o eixo x, vértice e o eixo de simetria. Pessoal, na aula de hoje eu ia até abrir o GeoGebra aqui para poder mostrar para vocês como que o gráfico da função se comporta, mas como nessa aula a gente não vai realmente fazer a construção do gráfico, eu vou deixar para fazer essa demonstração no GeoGebra na semana que vem, ok? Aqui a gente vai se limitar aos cálculos, né? Determinação de alguns elementos importantes da parábola. Então, começando pela concavidade. Tá? O formato da parábola, o que inclui aí a concavidade, é definido pelo valor do coeficiente A, ou seja, o coeficiente do termo quadrático. Tá? Se ele for positivo, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima. Se ele for negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Quanto maior o módulo de A, mais aberta é a parábola. Então, no caso do A ser positivo, a parábola tem esse formato aí, tá? E no caso do A ser negativo, a parábola tem esse formato, é para baixo. Ok? Então, se for positivo é para cima, se for negativa é para baixo. Ok? Interseção com o eixo Y. Pessoal, o eixo Y ele é formado por todos os pontos em que a abscissa é nula. O que é a abscissa? A abscissa é o x. Então, quando a gente fala abscissa nula, quer dizer que o x é igual a zero. Pessoal, tem um cachorro latindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo, tá? Ele está me atrapalhando um pouco, mas espero que não esteja atrapalhando o vídeo. Bom, voltando aqui então. Então, no eixo Y, todos os pontos têm o x igual a zero, tá? Então, para a gente poder obter a interseção da parábola com o eixo y, basta que a gente faça x igual a zero na expressão, na lei da função. Tá? Então, repara que se a gente fizer realmente o x igual a zero, aquele a vezes zero ao quadrado vai embora, o b vezes zero também vai embora, vai sobrar só o c, ok? Então, o f de zero ele é c. Isso sempre acontece, não importa a função, beleza? A interseção da parábola, então, com o eixo y sempre vai ocorrer no ponto de coordenadas 0 e c. Isso vale para qualquer função do segundo grau. Sempre vai cortar o eixo y no ponto 0 e c, beleza?
E com o eixo y, tá? O importante você guardar aí é que na interseção com o eixo y é justamente nas raízes da função. A gente lembrou na semana passada como que a gente calcula raízes da equação e a gente vai ver que eles são relacionados, tá? Vamos lá então, ó. O eixo x é formado por todos os pontos que possuem ordenada nula. A ordenada é o y, tá? Então no eixo x todos os y valem 0. Para obter os pontos de interseção da parábola com o eixo x, basta fazer f de x igual a 0 na expressão ou lei da função. Então agora ao invés de fazer o x igual a 0, a gente faz o y igual a 0. Que no caso o nosso y geralmente vai estar representado por f de x, ou algo assim de x, ou de t, tanto faz. Então, repare que a gente chega justamente numa equação do segundo grau, que como a gente sabe, a gente resolve através de Bhaskara. Você calcula o delta, né? E depois calcula o x, e com isso, a interseção da parábola com o eixo x são os pontos de coordenadas x1 e 0 e x2 e 0, caso esses pontos existam, né? Porque a gente viu muito bem na aula passada que a equação do segundo grau ela tem no máximo duas. Aliás, não é que ela tem no máximo, ela tem duas raízes, tá? Só que se tratando de números reais, você pode ter dois valores diferentes. Você pode ter, vamos dizer entre aspas, dois valores iguais, que vai dar que na verdade vai dar um valor só. Ou pode ser que você não tenha esse valor. Então, o que pode acontecer? No caso que o delta é maior que 0, a gente tem duas raízes, então a nossa parábola vai ter um desses dois formatos. Ou ela vai estar para baixo, cortando o x em 2 pontos, ou ela vai estar para cima, cortando o x em 2 pontos. Isso depende do valor de A também. No caso do delta igual a 0, ela só toca o eixo x e toma o seu caminho de volta. Tá? Então, no caso da nossa função vermelhinha ali, que é a concavidade para baixo, porque o A é negativo, ela sobe, 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 toca no eixo x e depois desce. No caso da azul, que o A já é positivo, concavidade para cima, ela desce, toca o eixo x e sobe de volta. E, por fim, se for negativo, ela não toca o eixo x. Então, ela está toda para baixo do eixo x ou está toda para cima do eixo x. Ok? Então, você pode ter interseção ou não. Pode ser em 2 pontos, em um ponto só ou em nenhum ponto. O vértice. O vértice é exatamente onde a função troca a fase dela de crescente para decrescente ou o contrário. Acabei de mencionar para vocês ali que ou a parábola sobe, chega num ponto e desce, ou ela desce, chega num ponto e sobe de novo. Então esse ponto onde ela troca é justamente o vértice, tá? A parábola ela sempre vai ter vértice, tá? Então não importa se o seu delta é negativo, positivo, 0, não, sempre tem vértice. Ela nunca deixa de ter vértice. As coordenadas são obtidas da seguinte maneira, são essas fórmulas aqui, ó. O x do vértice vai ser definido pelo menos b sobre 2 vezes a, enquanto que o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Esse vértice ele vai ser ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo da função. Depende da concavidade, ok? Se a concavidade for para cima, ela tem um ponto de mínimo. Se a concavidade for para baixo, ela tem um ponto de máximo. Então, tá aí os dois exemplos. Ó. No primeiro exemplo ali, você tem a concavidade voltada para cima. Então, a função ela desceu até atingir um valor mínimo e aí ela subiu de novo. Então, naquele primeiro caso, o V é um ponto de mínimo. No segundo caso, ela subiu, atingiu um valor máximo e depois desceu. Então, esse ponto aí é um ponto de máximo. Ok? E no caso de eixo de simetria, é uma coisa assim, é bem importante para a gente poder desenhar a função. Ajuda muito, tá? A parábola ela tem esse eixo de simetria. É como se fosse um espelho, tá? Um lado é simétrico ao outro. O que você faz de um lado, você faz para o outro, só que espelhado. O eixo de simetria é uma reta vertical que passa pelo vértice da parábola, tá? Então é uma reta paralela ao eixo y, uma reta em pé, vertical.
E a propriedade interessante ali é que, como é simétrico, você pegar dois pontos que estão à mesma distância do eixo de simetria, obviamente vai ser um à esquerda e outro à direita, eles têm a mesma ordenada, ou seja, eles têm a mesma imagem pela função, tá? Então, se a minha simetria, por exemplo, ela está no zero, vamos supor que ela está no x igual a zero. Se eu pegar, por exemplo, então, o x igual a menos 2 e o x igual a 2, os dois estão duas unidades do eixo de simetria, 2 para a esquerda e 2 para a direita. Eles vão ter necessariamente a mesma imagem, os dois vão ter o mesmo y, vão estar na mesma altura. E o eixo de simetria, conforme eu já mencionei, ele vai auxiliar na hora da gente desenhar a parábola, tá? Então seria mais ou menos isso daí. Você tem a parábola, o eixo de simetria corta ela exatamente no meio, de forma que um lado seja igual ao outro. Alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Eu já falei, nessa aula a gente não vai desenhar gráfico de função. A gente vai se limitar aos cálculos. Mas o que a gente fizer na aula de hoje, a gente vai aproveitar na aula de semana que vem. A gente vai aproveitar os dados para poder desenhar os gráficos, ok? Então, o primeiro exemplo, vamos tomar essa função aí, ó. F de x é igual a x² menos 4x mais 3. Para começar, a gente vai começar pelos coeficientes. Então, A, B e C. Lembra que o A está sempre preso no termo quadrático. Então, o nosso termo quadrático ali é x². Como só está x², o nosso A vale 1. O nosso B fica preso no termo linear. O linear ali é o menos 4x. Então, o nosso B vale menos 4. E o C é o termo independente. No caso, só sobrou mais 3. Então, o nosso C ali é 3. Ok? Dados os coeficientes, a gente pode já determinar a concavidade. Lembra que a concavidade ela vem do A, certo? Se o A é positivo, é para cima. Se o A é negativo, é para baixo. Então, repara que o nosso A ali é 1. O 1 é o quê? Positivo. Então, a concavidade vai ser para cima, porque o nosso A é maior que 0. Interseção com o eixo Y. Vamos lembrar lá, né? A interseção com o eixo Y vai ser um ponto, sempre vai ser da forma 0 e C. Como o nosso C ali é 3, a interseção vai ser o ponto 0 e 3. Ok? Interseção com o eixo X. Vamos voltar aqui. No eixo X, a gente iguala a função a 0 e resolve através de Bhaskara. E a gente vai obter os dois pontos, que são x1 e 0 e x2 e 0, caso eles existam. Então, o nosso delta, lembra que o delta é b ao quadrado, então o nosso b é menos 4, vai ficar então menos 4 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes o a, o nosso a é 1, então é vezes 1, vezes o c, que é 3. Menos 4 ao quadrado vai dar 16, e ali, ó, 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12, então vai ficar menos 12. E 16 menos 12 é igual a 4. Ok? Guarda esse valor, delta igual a 4, porque a gente vai precisar dele na hora de fazer o vértice, né, da parábola. O x então fica como? É menos b, então é menos 4. Mais ou menos raiz do delta, que é 4, então mais ou menos raiz de 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos 4 é 4. Raiz de 4 é 2. E 2 vezes 1 também é 2. É nessa hora que, como tem o mais ou menos, a gente abre essa conta em 2. Tá? A gente faz 4 mais 2 sobre 2 e 4 menos 2 sobre 2. 4 mais 2 é 6, que dividido por 2 vai dar 3. Então esse é o nosso x1. 4 menos 2 é 2. Dividido por 2 é 1. Então, no nosso caso, as raízes são 3 e 1. Então, a interseção com o eixo x vai ser nos pontos 3 e 0 e 1 e 0. Ok? Então, temos aí a interseção com o eixo x. Agora, o vértice. Lembra que as formas do vértice são essas, tá? Se quiser, você anota aí, para você poder lembrar. Então é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a.
No caso do x do vértice, menos b, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 1, que é o nosso a ali. Vai ficar então menos, aliás, menos, esse menos 4 vira 4. 2 vezes 1 é 2, e 4 por 2 é 2. Y do vértice vai ficar menos delta, lembra que o nosso delta deu 4, então vai ficar menos 4 sobre 4a, que no caso é 4 vezes 1. Então vai ficar menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Então o nosso vértice é 2 e menos 1. Ok? Por fim, a gente vai comentar aqui do eixo de simetria, né? Aliás, desculpa, né? Faltou uma análise aqui. Como a concavidade dessa função é para cima, essa função ela vai ter um ponto de mínimo. Porque se é para cima, ela começa descendo, chega no mínimo e sobe de volta. Então esse ponto aqui é um ponto de mínimo. E agora sim, o eixo de simetria. Lembra que o eixo de simetria ele é uma reta vertical que passa pelo vértice. Então vai ser uma reta vertical, tá? Tá ali, né? Ó. É uma reta vertical que passa pelo vértice da parábola. No nosso caso aqui, o nosso vértice, lá no caso do x é 2, ela vai passar no x igual a 2. Então, essa é justamente a equação dessa reta. X igual a 2. Ok? Mas não precisa ficar guardando qual que é o formato, porque na hora de desenhar é fácil. É só você fazer uma reta vertical que passa no vértice. Ela, consequentemente, vai passar no x igual a 2. Outro exemplo. F de x é igual a menos x² mais 4x menos 4. Coeficientes. O a ele vem do menos x², então vai ser menos 1. O b vem do 4x, então o b vai ser 4. E o c é o que sobrou, menos 4. Ok? Concavidade. A concavidade vem do a. Como a é menos 1, ele é negativo, a concavidade vai ser para baixo. Tá? Então dessa vez a concavidade é para baixo. Interseção com o eixo y, vamos lembrar, é o 0 e c. Como o c ali é menos 4, vai ser então 0 e menos 4. Interseção com o eixo x, a gente tem que resolver a equação igualando ela a 0, né? Então o delta, b ao quadrado, o b é 4. Menos 4 vezes o a vai ficar menos 4 vezes menos 1. Vezes o c, que é menos 4, então vai ficar menos 4. 4 ao quadrado é 16. Agora repara, a gente tem menos, menos e menos. Vai sobrar um menos na história, não vai? E 4 vezes 1 vezes 4 é 16, vai ficar 16 menos 16, que é igual a 0. Nosso delta aqui então deu 0. O x é menos b, vai ficar menos 4, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes menos 1. Fica então menos 4, mais ou menos 0, sobre menos 2. Agora é aquele detalhe, né? O delta deu 0. Se eu somar 0 ou tirar 0, dá na mesma, não altera o número, né? Então é aquele caso em que o x1 é igual ao x2. No caso vai ficar menos 4 dividido por menos 2. Menos e menos é mais. 4 por 2 vai dar 2. Então a nossa raiz dupla, nesse caso, é o 2. Então a interseção com o eixo x vai ser no ponto 2 e 0. Só intersecta em um ponto. Ok? Vértice. O vértice é aquela coisa. O xv é menos b sobre 2a. E o yv é menos delta sobre 4a. Então xv vai ficar menos b sobre 2a vai ficar 4 sobre 2 vezes menos 1. Ok? Isso vai ficar então menos 4 sobre menos 2. Menos e menos é mais. 4 por 2 é 2. E no caso do y do vértice, menos o delta ali é 0 sobre 4 vezes menos 1. Vai ficar menos 0 sobre menos 4. Isso vai dar 0. O vértice então é 2 e 0. Repara que é igual a interseção do eixo x. Isso não é por acaso. Sempre que você tiver uma raiz só, ou seja, a função intersecta o eixo x num ponto só, esse ponto, ao mesmo tempo, é o ponto onde está a raiz e ele também é o vértice da sua parábola. Como a concavidade está para baixo,
esse nosso vértice ele vai ser o quê? Ó, se ela está para baixo, você pensa. Se ela está para baixo, então ela começa subindo e depois ela desce. Então ela chega no máximo. Então esse vértice vai ser um ponto de máximo. Ok? Por fim, o eixo de simetria é aquela reta vertical que passa no vértice. Então vai ser a reta vertical que passa no x igual a 2. Ok? Por fim, esse exemplo agora, meio de x ao quadrado mais x mais 1. Ih, Thiago, tem fração. E aí? Bom, e aí nada. Isso aí não muda nada, tá? A conta com fração é como qualquer outra. E para ajudar, a gente sempre vai multiplicar o A. Então esse meio aí ele vai sumir de alguma forma. Tá? Coeficientes. Então vamos para os coeficientes primeiro. O A vem do x quadrado, então no caso vai ser 1 sobre 2. O B vem do x, então vai ser 1. E o C é o sozinho, que também vai ser 1. Concavidade. A concavidade vem do A. Como o A é meio e o meio é um valor positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Ok? Interseção com o eixo Y. É sempre aquele ponto 0 e C. Então, no caso ali, vai ser 0 e 1. Ok? Eu desconcentrei aqui porque o Flamengo acabou de tomar o terceiro gol. Bom, então tá, né? Tá, a televisão tá no mudo aqui, mas eu não pude deixar de notar. Interseção com o eixo Y, 0 e 1. Ok? Interseção com o eixo X, a gente tem que resolver aquela equação. Ok? Então, ó, nesse caso aqui, a interseção com o eixo X, a gente vai fazer o delta, né? Então o delta vai ficar b ao quadrado, no caso vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a ali, que é meio, vezes o c, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Aí, menos 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4 sobre 2, né? Esse 4 sobre 2 é igual a 2, e 1 menos 2 é igual a menos 1. E aqui você já para a sua conta para poder encontrar a raiz. Por quê? Como o delta deu negativo, essa função ela não tem raízes reais. Logo, você não tem interseção com o eixo x. Ok? Então não tem interseção. O vértice, aí lembra que eu falei, a parábola sempre tem vértice, não importa se tem raiz ou não, o vértice sempre existe. Então no caso do xv é menos b sobre 2a, então vai ficar menos 1 sobre 2 vezes meio. 2 vezes meio é 1, né? Então vai ficar menos 1 sobre 1, que vai dar menos 1. O y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. O delta deu menos 1, não foi? Então vai ficar menos 1 sobre 4 vezes meio. Pessoal, 4 vezes meio é 2. Vai ficar então menos 1 sobre 2, que vai dar menos... Aliás, vai dar menos, não, vai dar 1 sobre 2, positivo, né? Menos e menos é mais. Então, 1 sobre 2. O nosso vértice, então, vai ser menos 1 e meio. Ok? Como a concavidade é voltada para cima, então a função desce, chega no ponto de mínimo e sobe de volta. Então esse é um ponto de mínimo. E o eixo de simetria vai passar naquele x igual a menos 1. É uma reta vertical que passa no x igual a menos 1. Ok? Pessoal, então a gente vai guardar esses exemplos, porque na próxima aula a gente vai usar, tá? A aula não acabou ainda não, tá? Só tô informando que a gente vai avançar um pouquinho aqui antes de ir para as atividades. Então o último assunto da aula de hoje vai ser a forma fatorada da função quadrática, tá? Então, se a gente considerar as raízes x1 e x2 da função, a gente pode reescrever essa expressão, essa lei da função, a partir das raízes, tá? E a gente vai obter a chamada forma fatorada da função. A expressão é bem simples, tá? É isso aqui, ó. F de x é igual a A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Essa forma vai ser útil quando a gente conhece as raízes e a gente quer obter a expressão dela.
Só que só as raízes não são suficientes. Ou a gente tem que conhecer o valor de A, ou tem que saber pelo menos outro ponto da função. Ok? Tem que saber um dos dois ali para poder completar e descobrir qual que é a nossa função quadrática. Vamos fazer dois exemplos aqui. Ó. Escreva a forma fatorada da função f de x é igual a x² menos 2x menos 3, cujas raízes são menos 1 e 3. Então ele já me deu as raízes, ele já me deu a expressão. Ele quer a forma fatorada. Se ele me deu a expressão, eu consigo determinar o a. Como o a vem do x², nosso a ali vai ser 1. As raízes são x1 igual a menos 1 e x2 igual a 3. Então, na nossa forma fatorada, lembrando que a expressão é essa, a gente vai trocar o a por 1, o x1 por menos 1 e o x2 por 3. Vai ficar, então, f de x é igual a 1 vezes x menos menos 1 vezes x menos 3. Esse menos menos 1, ele vira mais 1. E aquele 1 de fora ali, ele tanto faz, né? É neutro, né? De forma que a forma fatorada da função vai ser essa. X mais 1 vezes x menos 3. Se você fizer a distributiva nisso, você vai encontrar exatamente a função original, como é de se esperar. Ok? Outro exemplo, então. O gráfico de uma função quadrática f é uma parábola que passa pelos pontos 5 e 0, menos 3 e 0 e 6 e menos 18. Qual é a lei que define f? Então nessa daqui a gente não sabe o a. Só que ele informou duas raízes para a gente, porque ele deu dois pontos em que o y vale 0 e deu mais um ponto extra, que é para a gente poder justamente achar o a. Então raízes. Como a gente tem dois pontos com o y igual a 0, a primeira raiz é 5 e a segunda raiz é menos 3. Forma fatorada vai ficar então f de x é a vezes x menos 5 vezes x menos menos 3. Ok? Ou seja, a vezes x menos 5 vezes x mais 3. Essa é a forma fatorada por enquanto. Falta achar o a. Para poder encontrar o a, a gente vai usar aquele ponto lá de cima, o 6 e menos 18. Então o que a gente faz? A gente troca x por 6 e f de x por menos 18, obtendo o quê? A vezes, trocando então x por 6, vai ficar 6 menos 5 vezes 6 mais 3. Isso tem que dar menos 18. 6 menos 5 é 1, 6 mais 3 é 9. Então fica a vezes 1 vezes 9 é igual a menos 18. Então o nosso a vai ser menos 18 dividido por 9, que vai ser igual a menos 2. Então já que o a vale menos 2, a forma fatorada dessa função é menos 2 vezes x menos 5 vezes x mais 3. Se você quiser multiplicar para poder obter a forma dela sem ser fatorada, você obtém isso daqui, ó, menos 2x² mais 4x mais 30. As duas respostas, qualquer uma está valendo, tá? Ok? Temos a forma fatorada e temos a lei completinha sem ser a fatoração. Beleza? Bom, então em questão de teoria era isso. Agora vamos comentar rapidamente as atividades da semana, tá? Atividade 1 é para completar a tabela, dizendo se cada uma das expressões representa uma função quadrática e, caso afirmativo, você determinar o a, b e c. Questão molezinha, tá, pessoal? É só você lembrar daquela correspondência com os coeficientes, tá? Lembrando que o a ele está junto do termo quadrático, o b ele está no termo linear e o c é o termo dependente. Eu vou chamar a atenção de vocês ali, talvez naquela q de x é igual a x mais 1 vezes x menos 9. Para você determinar a, b e c, você vai ter que fazer essa multiplicação aí, tá? Faz a distributiva, trabalha direitinho e vê o que você acha para a, b e c. Ok? Bom, nada a comentar. Se você tem dúvida nisso, volta no vídeo da semana passada, porque lá nós fizemos um exercício, um exemplo, né, disso daí. Determinar os coeficientes a, b e c. A atividade 2
determine as raízes, o vértice e o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, né, de cada função aí. Então, pessoal, se eu quero as raízes, eu faço Bhaskara, encontro as raízes. Se eu quero o vértice, eu uso as fórmulas do vértice. Se eu quero o ponto de interseção com o eixo Y, eu faço aquele ponto 0 e C. Então, basicamente é isso que vocês vão fazer nessa questão. São 3 coisas. Calcula as raízes, obtenha o vértice e também a interseção com o eixo Y para cada uma delas, tá? Tranquilinha também essa questão. Na dúvida, volta nos nossos exemplos aí. A gente fez 3 exemplos disso. Só que não é para fazer tudo que estava lá, é só para fazer isso daqui. Se quiser, pode fazer para treinar, mas não é necessário. A atividade 3, observando o gráfico de cada função abaixo, determine a concavidade da parábola, as raízes da função e indique se o vértice da parábola é ponto de mínimo ou de máximo da função. Sem muito erro, né, pessoal? O desenho está aí, claro, para vocês. Concavidade é para dizer se ela está para cima ou para baixo. Raiz é só você olhar onde que ela está tocando no eixo X. E se é mínimo ou máximo, também é só observar a concavidade. Ok? Então aí não tem nem que fazer conta, é só você realmente olhar no gráfico e responder. Tem essa primeira aí e também tem essa segunda aqui. Ok? Tranquilíssima essa questão. A atividade 4, que é a última da semana, no plano cartesiano a seguir, está representada uma parábola que é o gráfico de uma função quadrática. Encontre a expressão algébrica que define essa função usando a forma fatorada y é igual a vezes x menos 1 vezes x menos x2. Tá? Temos aí os 2 desenhos, vou dar uma ampliada aqui para vocês. Ele quer então que a gente use a forma fatorada. Então lembra, para poder achar a forma fatorada, eu preciso das raízes e também de um ponto extra ali. Já vou deixar marcado para vocês os 3 pontos de cada função. Está em azul ali, ó. Então em cada letra aí você tem as 2 raízes e você tem... Estou até usando o vértice, mas é um ponto que dá para achar a coordenada, né? Se você for olhar aqui, ó, esse ponto ele está aqui, ó, no menos 1 e no 4, ok? Esse ponto aqui ele está no 3 e no menos 9, ok? É só fazer como a gente fez no último exemplo dessa aula, ok, pessoal? Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês a entender a matéria e também as atividades. Aos meus alunos, qualquer dúvida, vocês têm meu contato. Aos meus não alunos que estão prestigiando aqui, muito obrigado, inclusive. O canal deu um crescimento bom essa semana aí. Agradeço muito, continue compartilhando. Em caso de dúvida, deixe nos comentários que eu tiro essa dúvida, tá? Então, pessoal, quem não for inscrito, inscreva aí, tá? Ativa o sininho para receber notificação sempre que sair o seu vídeo. E aguardo vocês na próxima. Valeu!